Um bom dia abençoado por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações da terra, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor, seja com todos os povos, em todas as nações da terra, lá até los confins de las terra, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, pela comunhão do Espírito Santo, seja com todos os povos, em todas as nações de la terra, lá até los confins de las terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja las feitas las tuas vontades, las en las terras, como los céus. Lo pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai las nossas la dívida, e los nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo lo mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Salmos de Davi. Salmos 23. Salmos cantado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Glórias, glórias e glórias ao nosso Deus, que Ele seja sempre louvado em toda a terra. Que seja bem-vindo todos os seguidores, que seja bem-vindo todos os seguidores desse canal, que sejam bem-vindos e abençoados por Deus. Glórias e glórias a Deus. Para as pessoas que não sabem, eu tive um tempo fora, mas foi por problemas técnicos, mas agora eu estou de volta. Para as pessoas que estavam seguindo antes, algumas pessoas não sabem, mas agora eu já estou de volta. Profeta Isaías. Isaías 58, versículo. Isaías 58, versículo 1, o verdadeiro jejum. O Senhor Deus diz: grite
com toda a força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fossem um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê lei justa, e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome, se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero é que vocês façam nos dias jejum, nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curve como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso o que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tire de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, e derem de comer aos famintos, e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Glórias a Deus, glórias e glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus fala sobre o verdadeiro jejum que ele aceita.
Deus, ele fala. O Senhor, Deus diz, grite com toda a força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncia ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e suas maldades. Deus, ele falou para o profeta Isaías, para ele gritar com força, sem parar, para ele gritar como uma voz de trombeta, anunciando para o povo, para os descendentes de Jacó, daquele tempo, para anunciar sobre os pecados que eles estavam cometendo e sobre a maldade. Profeta Isaías foi um profeta muito usado por Deus, que fazia tudo o que Deus pedia. Ele ouvia a voz de Deus e fazia o que Deus mandava ele fazer. Deus fala para o profeta Isaías. De fato, as pessoas diziam naquele tempo que adoravam a Deus todos os dias. Eles diziam que faziam a vontade de Deus, mas Deus estava vendo que eles não estavam fazendo o que era correto, o que era certo, na presença de Deus. Deus estava vendo. As pessoas pensam, ainda hoje na terra, que Deus não vê o que elas fazem, mas Deus vê as pessoas em qualquer lugar onde elas estiver. Pode estar na cidade ou no campo, pode estar em um lugar deserto, você pode estar em um lugar que você está sozinho, só você, mas Deus está vendo você. Deus vê você aonde você estiver. Não tem como você se esconder de Deus. De Deus você não consegue se esconder. Deus via aquele povo, ele via que o povo achava que estava fazendo o que era certo na presença de Deus. Eles achavam que estavam obedecendo a Deus e cumprindo as leis, mas Deus via que não estava fazendo de verdade. Eles até falavam que estavam sempre prontos para adorar a Deus, mas é porque Deus conhece o coração e o pensamento de cada um. Deus vendo o que eles estavam fazendo, porque às vezes as pessoas hoje ainda na terra representam ser o que não é, na frente de homens como de líderes religiosos, de pastores, de pregadores. A pessoa representa ser uma coisa, mas quando ela está em outro lugar, como na sua casa ou no seu serviço, em algum lugar como escola, a pessoa é outra coisa. Ela está só representando, mas Deus, naquele tempo, ele já via essas coisas acontecer. E ainda hoje, essas coisas acontecem em toda a terra. É pessoas representando, mostrando-se o que não é de verdade. Porque não adianta mostrar somente o que você é dentro da igreja, na frente de pastores, de pregadores, de sacerdotes. Você tem que mostrar o que você é em todos os lugares, porque Deus, ele está vendo você aonde você estiver. E quem morreu lá na cruz para salvar você é Jesus Cristo, Filho de Deus. A salvação vem dele. Os pregadores da terra, eles pregam a palavra para você aprender e entender como você vive melhor na terra e para você ter a salvação da sua alma, porque você não sabe quando você se vai da terra. Todos os dias se vão muitas pessoas da terra, e para as pessoas se ir da terra, elas têm que estar preparadas para entrar lá na Nova Jerusalém com Deus, nas mansões celestiais. Tem que estar preparada para ter a vida eterna com Deus. As pessoas têm que estar preparadas o tempo todo. As pessoas muitas vezes acham que são muito novas
e tem que esperar ficar velho para servir a Deus na terra, mas as pessoas estão se enganando elas próprias, porque às vezes as pessoas mais idosas, as pessoas ficam na terra e as mais novas se vão da terra. As pessoas enganam elas próprias, estão enganando a si mesmo, porque o único que sabe quando você se vai da terra, quando você nasceu e quando você morre, é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe, porque ele conhece o fim desde o começo, mas vocês não conhecem nada e não sabem de nada. Ninguém sabe o dia que vai morrer, porque se as pessoas soubessem, elas iam ficar preparadas, iam se preparar para se encontrar com Deus. Mas como as pessoas não sabem e acham que tem muito tempo de vida, elas não se preparam e muitas pessoas assim perdem a salvação da alma porque não estão preparadas para o encontro com Deus. Pessoas, elas saem da casa, elas não têm nenhuma doença, não estão doentes, elas estão normal. Elas saem e não voltam mais para casa com vida. Essas pessoas, elas imaginavam que teriam muito tempo de vida, mas é porque ninguém conhece o teu tempo na terra. O único que conhece o tempo das pessoas na terra é o Deus vivo. Então, os povos, as pessoas na terra devem estar preparados o tempo todo para se encontrar com Deus, porque ninguém sabe o dia que se vai da terra. O único que sabe é o Deus Todo-Poderoso. E a palavra, ela continua falando que Deus via o povo que achava que estava certo, mas não estava como Deus queria que eles estivessem. E o povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importa com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias que vocês jejuam, vocês cuidam dos seus negócios para os empregados, vocês passam os dias jejuando, mas passam os dias discutindo, brigando e chegam a bater um nos outros. Deus responde para o povo que eles estão jejuando para ele, mas estão preocupados com os negócios, estão preocupados, tão preocupados que exploram os seus próprios empregados, passam dias discutindo e brigando, achando que estão jejuando para Deus, mas e que Deus não está vendo. É claro que Deus está vendo tudo, porque ele vê tudo o que acontece na terra. O próprio Deus fala que não adianta jejuar. Se for assim, eles pensavam que Deus não estava vendo, que eles estavam jejuando, passando fome, que Deus não estava notando, que Deus não estava se importando, mas Deus estava vendo tudo o que eles estavam fazendo. Deus estava vendo tudo, porque Deus vê até o pensamento das pessoas. Antes das pessoas fazer alguma coisa, Deus já sabe do pensamento e sabe até a palavra que as pessoas vão falar. Antes que a palavra chegue à boca das pessoas, Deus já sabe o que elas vão falar. E a palavra, ela continua falando. Será que vocês pensam que quando jejum assim eu vou ouvir as suas orações e que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Deus falou para o povo. Se eles pensavam que Deus ia ouvir orações deles e ia responder, Deus não ia ouvir e nem responder, porque eles estavam jejuando, mas fazendo coisas erradas
quando jejuando, brigando, chegando um bater nos outros, preocupado com as coisas do dia a dia, mas explorando até os empregados estavam fazendo o que não agradava a Deus. Por esse motivo, Deus não iria receber jejum e nem receber oração. Não é que Deus não ouve a oração, Deus ouve a oração. Só que Deus não recebe. Deus não recebe a oração conforme a intenção do coração das pessoas. Quando Deus vê que a intenção não é boa, ele não recebe. Ele não recebe e muito menos ele vai responder, ele não responde. As pessoas muitas vezes falam na terra que Deus não responde suas orações. Deus não responde por causa da intenção má que tem no coração do homem. Às vezes ele faz coisas que é para agradar a Deus, mas para mostrar aparência e assim ele está se enganando a ele próprio e Deus não vai responder nem oração e nem jejum se for desse jeito que o povo estava, que Deus mandou o profeta Isaías falar para eles que eles tinham que mudar. Eles tinham que mudar para que Deus recebesse a oração e o jejum deles. A palavra ela continua falando. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome? Deus não desejava que eles passassem fome, que se curve como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinza. É isso que vocês chamam de jejum? Eles pensavam que era isso que era jejum para Deus, mas Deus não estava aceitando esse tipo de jejum. Acham que um dia de jejum assim me agrada? Deus não se agradou com o jejum deles. Não, não é esse o jejum que eu quero. Deus não queria esse jejum que o povo estava fazendo para ele, passando fome, vestindo roupa grosseira, roupa feita de pano grosseiro, que deitasse em cinzas. Deus não queria esse tipo de sacrifício que eles fizessem em jejum. Deus, ele fala, eu quero que vocês soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabe com todo tipo de escravidão. O que Deus queria era que eles jejuassem, mas jejuassem da maneira que agradasse a Deus, para tirar pessoas que estavam sofrendo injustiça, pessoas que estavam presas e oprimidas. Deus queria que eles acabassem com todo tipo de escravidão. Naquele tempo já tinha escravidão e hoje ainda tem escravidão na terra. Essa escravidão que tem hoje, tem os homens que escravizam as pessoas, mas também tem a escravidão de demônios que vem escravizando as pessoas no mundo do pecado, vem prendendo as pessoas em vícios, em engano. O demônio, ele vem oprimindo as pessoas na terra. Já oprimia naquele tempo que tinha menos pessoas que tem hoje na terra. Hoje tem muito mais pessoas. Ele vem oprimindo os povos na terra desde o começo, mas hoje ele oprime muito mais os povos na terra com engano, com mentira, com falsidade. Ele laça as pessoas no laço dele, no laço do passarinheiro. Ele faz armadilha para as pessoas caírem e as pessoas caem na armadilha dele. Ele engana as pessoas com mentira, com falsidade, com traição. Ele engana as pessoas e as pessoas estão tão enganadas
que elas acham que estão vivendo certa. Elas acham que é normal, mas na verdade não é normal. Elas estão sendo escravas de Satanás e seus demônios. Estão sendo escravas na terra. Há muitos escravos de demônios na terra e acha normal e não entende que já são escravos. Deus quer que o jejum seja para libertar as pessoas que estão sendo escravizadas na terra, que estão sendo oprimidas na terra. Deus, ele fala que o jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixe de socorrer os seus parentes. Deus fala que o tipo de jejum que ele gosta é que as pessoas, umas, ajudem as outras na terra. Ele fala que a palavra dele deve chegar para todas as pessoas da terra, mas só a palavra não basta quando as pessoas estão passando fome e precisando de comida. A palavra dele é o pão espiritual, mas tem também a comida da terra, que são os alimentos que é necessário para as pessoas se manter de pé. As roupas para as pessoas que não têm são necessárias para as pessoas cobrirem o corpo. As pessoas na terra, elas precisam de muitas coisas, mas elas precisam também da palavra de Deus, do pão espiritual. Deus fala: não deixem de socorrer seus parentes, porque tem pessoas que têm até os parentes sofrendo, passando fome, sendo humilhado, sendo escravo de demônios, e as pessoas abandonam e deixam de um lado e diz: essas pessoas, elas falam: nós deixemos esses parentes de um lado porque eles não têm mais jeito, não tem como mais ajudar, porque são pessoas que já são rejeitadas pela sociedade, são rejeitadas por todos. Deus fala: não abandone as pessoas na terra, vocês que servem a mim na terra, vocês que são os meus servos na terra, verdadeiros, procurem estar ajudando as pessoas, procurem ajudar as pessoas de verdade, não mostre somente a aparência, ajude de verdade, porque eu estou vendo tudo o que vocês estão fazendo. Eu vejo tudo o que vocês fazem. Ajude de verdade, não só para mostrar para os outros. Não mostre a aparência. Ajude os que estão sofrendo na terra. Jejuem, façam jejum, mas façam para a libertação. Faça jejum para libertar as pessoas que estão sofrendo, para libertar as pessoas que são escravos de demônios na terra. Pessoas estão escravizadas, sozinhas, elas não conseguem sair. Elas precisam de intercessor orando por elas, para que elas consigam se libertar. Muitos até querem se libertar, mas sozinhos eles não conseguem. Eles precisam de ajuda para conseguir se libertar. Eles precisam aprender sobre a minha palavra na terra para que eles se libertem. Eles precisam escutar uma palavra de esperança para que eles consigam se libertar. A minha palavra tem que entrar dentro do coração deles e para que eles entendam que eles não estão sozinhos, porque eles vão cada vez mais se afundando mais e mais e não conseguem sair, não conseguem, porque o demônio vai enganando eles cada vez mais e mais. Eles precisam da oração para a libertação.
eles precisam da minha palavra para que eles consigam se libertar. As pessoas que passam perto dessas pessoas na terra, que já são pessoas rejeitadas, passam e nem olham, porque acham que como já estão fazendo vontade de demônios, que fique lá, que vão para o inferno, mas não entende que eu me importo, que eu quero que essas pessoas sejam libertas na terra. Eu quero que essas pessoas sejam libertas. Eu estou acima de todas as coisas e eu vejo quando passam pessoas perto das pessoas que estão presas e oprimidas pelo demônio. As pessoas, elas se afastam, nem chegam perto para levar minha palavra. Tem medo de levar minha palavra e de serem rejeitados. Mas a minha palavra é para chegar a todos os povos, em toda a terra. Embora eu próprio sei que nem todos vão aceitar a minha palavra, mas muitas pessoas podem ainda se arrepender dos pecados e pode ter uma transformação na vida, porque quem ajuda a transformar a vida dessas pessoas sou eu, o próprio Deus, o Espírito Santo. Ele está na terra para ajudar as pessoas. Ele ajuda, ele é construtor. O Espírito Santo pega o que está destruído e ele reconstrói. O Espírito Santo, ele faz uma construção muito boa. Ele pega o que está destruído, o que está caído, ele levanta de novo, porque o Espírito Santo está na terra para ajudar as pessoas que sofrem, para ajudar os que estão caídos, para ajudar as pessoas que estão sofrendo, pessoas passando fome, pessoas precisando de roupa, pessoas desabrigadas, pessoas que precisam ser socorridas, pessoas que pensam que já acabou, que não tem mais jeito, mas não acabou. Não acabou para essas pessoas. Elas estão vivas, elas estão respirando. Enquanto vocês estão vivos, enquanto vocês têm o ar para respirar, nada acabou. Ainda há esperança. Há esperança para vocês. Ainda tem esperança. Ainda que uma árvore seja cortada, mas a raiz dela fique profunda na terra, ela tem esperança. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ela brota. Ainda há esperança para você que está caído, para você que diz que tudo acabou, que você não tem mais vida. Ainda há esperança. Lembre que você está vivo, que você está respirando, que você tem o ar para respirar. Lembre que muitos se foram da terra, porque faltou o ar para respirar. Lembre que vocês estão vivos, que vocês ainda estão respirando. Ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore cortada. Há esperança que ela brote. Há esperança, porque quem faz brotar é o próprio Deus. É Ele que renova. É Ele que faz brotar a esperança para você, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Há esperança para você. Há esperança. Coloque o seu pensamento em Deus. Volte o seu pensamento para Deus, que há esperança para você. Não importa onde você estiver, se você está na cidade ou no campo, há esperança para você na terra, porque quem ajuda você é o Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda você na terra e o próprio Deus vivo e seu Filho Jesus, eles estão lá no céu trabalhando na sua vida e é eles que trabalham na sua vida. Muitos pensam que Deus, que Jesus está lá no céu, sentado e não está fazendo nada. Eles trabalham todos os dias. Eles estão
todos os dias trabalhando pela vida de vocês. Eles estão sempre trabalhando, o nosso Deus vivo, o nosso Jesus, o Espírito Santo. Eles não dormem, eles estão acordados durante as noites e os dias, trabalhando na vida de vocês. Quando vocês for fazer oração para Deus, faça com a intenção boa no coração, para que Deus, Ele responda a oração de vocês. A palavra ela continua falando. O profeta Isaías escreveu: Então, a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará. A presença do Senhor Deus os protegerá todos os lados. Quando vocês gritarem, pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: Estou aqui. Quando as pessoas gritarem pedindo socorro para Deus, com o coração verdadeiro, com a intenção verdadeira para o Deus vivo, Ele vai responder. Ele diz: Eu estou aqui para ajudar vocês e para responder às suas orações. E a palavra continua falando: se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, e derem de comer os famintos e socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Se as pessoas pararem de explorar uma às outras e acabarem com todo tipo de xingamento, de ameaça e dar de comer os famintos necessitados, Deus fala que a luz da salvação brilhará sobre essas pessoas e elas não vão mais viver na escuridão, vão viver na luz como se fosse a luz do meio-dia, que é a luz mais clara que tem, é a luz mais forte, é a luz do meio-dia. Deus fala: se as pessoas fazerem tudo o que é certo na presença dele, parando com a exploração, com o xingamento e ajudando as outras pessoas, brilhará a luz dela, a luz do Espírito Santo. Ela brilhará como a luz do meio-dia. A palavra ela continua falando: eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Ele darei de comer e farei com que fiquem são e fortes. É o próprio Deus, é Ele que cura as pessoas. Ele ajuda as pessoas a ficar são, Ele ajuda as pessoas a ficar forte. É Deus que guia as pessoas, mesmo que elas passem pelo deserto da vida. Muitos são as pessoas que passam pelos desertos da vida, mas Ele guiará as pessoas, mesmo no deserto, e ajudará, assim como Ele ajudou o povo que Moisés conduziu no deserto. Deus ajudou o povo, não deixando eles passar fome. Ele deu a luz para esquentar o povo. Ele esquentava o povo quando estava frio. Ele ajudou aquele povo, ele dava sombra para aquele povo quando estava calor. Deus deu para aquele povo comida, Deus ajudou aquele povo. Mas o povo murmurava contra Deus e reclamava. O povo reclamava, tanto que pelo povo que estava passando pelo deserto, só entrou Josué e Caleb, porque foram as pessoas que não ficaram murmurando contra Deus, foram os que cumpriram o mandamento de Deus de verdade e fizeram o que era certo na presença do Deus vivo. A palavra ela continua falando: vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não parar de correr água. Em cima de
alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinha caído. Deus fala nessa palavra que as pessoas que cumprem os seus mandamentos, que faz tudo o que é certo na sua presença, ele rega como uma flor no jardim. Ele fala como uma fonte de onde não para de correr água. Ele ajuda essas pessoas, ele levanta essas pessoas, ele rega, ele próprio que rega as pessoas, ajudando elas, colocando nela alicerces antigos, para que elas fiquem fortes. É ele que ajuda as pessoas a se reconstruir. E ele ajuda as pessoas a reconstruir as suas vidas. Porque há muitos que estão com as vidas destruídas. E ele que é o próprio Deus vivo, ele ajuda as pessoas a se levantar. Ele trabalha na vida das pessoas lá do céu. E o Espírito Santo trabalha aqui na terra. Ele reconstrói as vidas das pessoas. Quando ele fala, em cima de alicerces antigos vocês reconstruirão cidades, porque ele ajuda as pessoas a reconstruir. É ele que ajuda, porque o Espírito Santo é construtor. O Espírito Santo pega o que está destruído e constrói de novo. Vocês serão conhecidos, ele fala, como o povo que levantou muralhas de novo. O povo que levanta muralhas é o povo que ajuda as pessoas a se levantar na terra, ajuda os que estão caídos e fracos a se levantar. Esse é o povo de Deus, é o servo de Deus, é o povo escolhido por Deus, que leva a palavra de esperança, que leva a palavra de encorajamento, para que as pessoas se levantem na terra. São muitas pessoas que às vezes estão em algum lugar da terra e esperando somente uma palavra para que ela se levante, para que ela tenha ânimo e coragem. Estão esperando apenas uma palavra de esperança. E são os servos verdadeiros de Deus, que leva a palavra de esperança para as pessoas se levantarem. São os servos de Deus, que levanta as muralhas, que constrói novamente as casas que tinham caído. Quando Deus fala dessa casa, ele fala de cada pessoa. Pessoas que estão fracas, que estão caídas, são casas. Mas o Espírito Santo, ele é construtor, ele pega casas que estão desmanchadas e ele refaz. Ele refaz porque o Espírito Santo de Deus, ele é construtor na terra. Chame o Espírito Santo na sua vida. Chame ele, que ele vai ajudar você. Ele é construtor. O Espírito Santo é construtor, ele reconstrói tudo que está desmanchado. Chame ele na sua vida onde você estiver, em qualquer lugar da terra. Chame o Espírito Santo para te ajudar. Chame ele. Não precisa você ter vergonha de chamar o Espírito Santo. Chame ele está ouvindo aonde você estiver. Ele ouve você, seja na cidade ou no campo. Basta você chamar ele para a sua vida, que ele vai ajudar você, ele vai te ajudar. Chame o Espírito Santo de Deus para ajudar você, que ele vai. Você pode imaginar que tem muita gente na terra. Ele não tem tempo para você. O Espírito Santo tem tempo para ajudar você. Basta você chamar ele, que ele vai ajudar você. Não importa onde você estiver, ele vai te ajudar. O Espírito Santo, ele entra em qualquer lugar para ajudar você. Não importa o lugar que você está. Talvez você esteja em um lugar que você acha que você já está condenado, que você está perdido no mundo de pecado, que não tem mais jeito para você, que se você chamar o Espírito Santo nem vai aí.
O Espírito Santo vai em qualquer lugar chamar você. Não importa, ele vai te buscar. Chame ele, que ele vai buscar você. Ele vai te ajudar a entrar em lugares que você pensar que o Espírito Santo não entra. Ele entra. Se você chamar ele, ele entra socorrer você. Ele entra buscar você. Ele entra para tirar você do mundo do pecado, da escravidão de demônios. Chame ele, chame. Chame o Espírito Santo de Deus, que ele vai ajudar você em qualquer lugar da terra que você estiver. Glórias e glórias a Deus, glórias e glórias. Essa palavra ela veio direto do Espírito Santo de Deus. Ela veio direto do alto para as pessoas saberem qual é o tipo de jejum que agrada o Deus vivo na terra. Glórias e glórias ao nosso Deus, que sempre o nosso Senhor seja louvado em todas as nações da terra, até os confins da terra. Que todos tenham um dia abençoado por Deus, aonde estiver na cidade ou no campo.